Neymar é sem dúvida um dos jogadores mais talentosos que o Brasil produziu neste século, mas também é um dos mais controversos. Para alguns ele é um gênio injustiçado, para outros uma promessa que nunca alcançou tudo o que poderia. E por mais que as opiniões estejam divididas hoje, existe uma pessoa que parecia enxergar Neymar de uma forma completamente diferente do resto do país. Essa pessoa era Pelé. E o mais curioso é que Pelé não defendia Neymar apenas porque reconhecia seu talento. Na verdade, havia algo muito mais profundo por trás disso. Algo que poucas pessoas perceberam na época. Porque quando Pelé falava sobre Neymar, ele não estava apenas analisando um jogador de futebol. Ele estava olhando para alguém que carregava exatamente o mesmo peso que ele carregou durante toda a sua carreira. Durante anos, muita gente acreditou que Neymar seria o sucessor natural de Pelé. A imprensa dizia isso, os torcedores diziam isso, os patrocinadores diziam isso. E quanto mais Neymar brilhava no Santos, mais essa expectativa crescia. Ainda adolescente, ele já era tratado como o futuro do futebol brasileiro. Não como um grande jogador, não como uma promessa, mas como alguém que teria a obrigação de devolver o Brasil ao topo do mundo. E é justamente aí que começa essa história, porque existe uma diferença enorme entre ser um grande jogador e ser transformado na esperança de um país inteiro. A maioria dos craques entra em campo pensando em vencer jogos. Neymar entrou em campo durante grande parte da carreira, carregando a expectativa de milhões de pessoas que queriam encontrar um novo Pelé. Enquanto isso, Pelé observava tudo de longe. E foi justamente por isso que algumas declarações dele sobre Neymar chamaram tanta atenção. Em 2012, quando Neymar ainda estava no Santos e começava a despertar o interesse dos maiores clubes do mundo, a empolgação em torno do seu nome era gigantesca. Muitos já o tratavam como um fenômeno consolidado, mas Pelé fez um alerta que, olhando para trás, parece ter sido muito mais importante do que muita gente imaginou. Na época, muita gente interpretou aquilo como uma crítica, como se Pelé estivesse diminuindo Neymar, mas quando observamos o contexto completo, percebemos algo diferente. Jogador, tecnicamente excelente, mas ele pegou um vício de jogar só de ponta esquerda, só joga pelo lado esquerdo. E dificulta um pouco para ele. Eu acho que um jogador com a habilidade do Neymar, a gente tinha que trabalhar, tem que falar com o Muricy, para tirar o vício dele de jogar só de ponta esquerda, jogar só ali do lado esquerdo. Pelé não estava tentando frear Neymar, ele estava tentando frear o mundo ao redor dele, porque Pelé conhecia aquela sensação melhor do que qualquer outra pessoa. Ele sabia o que era ser tratado como um fenômeno antes dos 20 anos, sabia o que era ter cada partida analisada como se fosse uma final de Copa do Mundo, sabia o que era ouvir diariamente que o futuro do futebol brasileiro dependia de você, e talvez seja exatamente por isso que Pelé sempre foi muito mais cuidadoso ao falar sobre Neymar do que a maioria das pessoas. Nos anos seguintes, Neymar deixou o Brasil, chegou ao Barcelona e passou a jogar ao lado de Messi e Suárez. Foi ali que muitos acreditaram que ele finalmente estava pronto para assumir o protagonismo mundial. Mas ao mesmo tempo em que seu futebol evoluía, a pressão sobre ele também aumentava. Porque Neymar já não era apenas um jogador extraordinário, ele era o rosto da seleção brasileira. E o Brasil tinha uma obsessão compará-lo com Pelé. Toda grande atuação gerava uma manchete, toda derrota virava uma discussão nacional, toda lesão parecia uma tragédia. E aos poucos algo começou a acontecer. As pessoas passaram a exigir de Neymar coisas que talvez jamais exigissem de qualquer outro jogador. Porque no fundo, elas não estavam comparando Neymar com seus contemporâneos, estavam comparando Neymar com Pelé. Em 2014, o Brasil recebeu a Copa do Mundo. Era o torneio que muitos acreditavam que transformaria Neymar definitivamente em lenda. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Veio 7-1 contra a Alemanha. E algo curioso aconteceu. Mesmo lesionado e fora de campo, Neymar continuou sendo o centro das discussões, como se a ausência dele fosse a prova de que o Brasil dependia excessivamente de um único jogador. Pelé entendia perfeitamente esse tipo de situação, porque durante décadas o futebol brasileiro também havia sido resumido a um único nome: o dele. E é por isso que, enquanto muitos criticavam Neymar, Pelé continuava demonstrando confiança. Em diversas entrevistas, ele reforçava que Neymar era o jogador mais preparado para liderar a seleção brasileira. Mas talvez a declaração mais interessante tenha vindo anos depois. Quando muitos discutiam se Messi ou Cristiano Ronaldo eram os melhores jogadores do mundo, Pelé fez uma afirmação que surpreendeu muita gente. Tecnicamente, para mim, o Neymar é muito melhor que o Messi, porque o Neymar bate bem com a esquerda, bate bem com a direita, é um excelente driblador, tem uma habilidade com a bola, facilidade para sair para os dois lados. Isso, individualmente, é mesmo. Hoje não tem ninguém igual ao Neymar. Essa frase gerou polêmica, mas ela revela algo importante. Pelé nunca teve dúvidas sobre o talento de Neymar. As dúvidas que ele demonstrava estavam relacionadas à experiência, à maturidade e à pressão, jamais à capacidade técnica. Enquanto boa parte do público enxergava Neymar apenas pelos resultados, Pelé parecia enxergar o jogador por trás de toda aquela expectativa. E talvez seja justamente por isso que ele também se permitia fazer críticas. Em determinado momento, Pelé comentou que Neymar havia criado o hábito de atuar apenas por um lado do campo. Em outra ocasião, falou sobre as quedas constantes e sobre a
necessidade de ajustar alguns comportamentos. Mas existe uma diferença enorme entre uma crítica destrutiva e uma crítica feita por alguém que acredita em você. Pelé não criticava Neymar porque achava que ele era insuficiente. Pelé criticava Neymar porque acreditava que ele poderia ser ainda maior. E isso faz toda a diferença. Porque enquanto muitos usavam as falhas de Neymar para questionar sua carreira inteira, Pelé parecia enxergar essas falhas apenas como obstáculos no caminho de alguém extremamente talentoso. Os anos passaram, vieram novas lesões, vieram novas copas, vieram novas eliminações, e as discussões sobre Neymar nunca desapareceram, mas uma coisa mudou. Os números começaram a contar uma história impossível de ignorar. Neymar se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira, superando justamente o homem que o país passou anos usando como referência, Pelé. E foi nesse momento que aconteceu uma das mensagens mais emocionantes de toda essa relação. Depois de Neymar alcançar o recorde, Pelé publicou uma homenagem que mostrou ao mundo inteiro como enxergava aquele jogador. Aquela mensagem tinha um significado muito maior do que parecia, porque não era apenas um rei passando a coroa, era um homem reconhecendo outro homem que havia carregado uma pressão semelhante, talvez não idêntica, talvez em tempos diferentes, mas semelhante. E é justamente aqui que toda essa história ganha sentido. Durante anos, muitas pessoas acreditaram que Pelé defendia Neymar apenas por educação, ou por patriotismo, ou porque queria apoiar outro brasileiro. Mas talvez a verdade seja muito mais simples. Talvez Pelé entendesse Neymar como ninguém, porque ele sabia exatamente o que significava viver sob uma expectativa impossível. Ele sabia o que era ser tratado como a solução para todos os problemas do futebol brasileiro. Sabia o que era entrar em campo carregando não apenas seus sonhos, mas também os sonhos de uma nação inteira. Quando Pelé falava sobre Neymar, ele não estava tentando prever o futuro, não estava tentando ganhar manchetes, e nem estava tentando convencer ninguém. Ele estava olhando para um jogador que enfrentava um peso que ele próprio conhecia muito bem. E talvez seja por isso que mesmo quando criticava Neymar, suas palavras soavam diferentes, porque vinham de alguém que já tinha vivido aquela história. No fim das contas, talvez Pelé nunca tenha sido apenas o maior jogador da história do Brasil. Talvez ele tenha sido também a única pessoa capaz de entender verdadeiramente o que significava ser Neymar.